No ar, Manhã na Rio. A notícia em cima do fato, agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Muito bom dia a todos. Hoje é feriado nacional, dia 1º de maio de 2023, Dia do Trabalhador. Meu abraço a você, trabalhador. Eu sou o seu amigo Ricardo Valverde, aqui pelo Manhã na Rio. Vamos juntos até as 9 da manhã nesse feriado maravilhoso. Um abraço para a classe trabalhadora do Brasil. A você, amigo trabalhador, que hoje está em casa, curtindo o seu merecido feriado e, claro, curtindo a nossa programação e curtindo o Manhã na Rio. Meu bom dia para você, com todo carinho. A você de qualquer parte do país, de qualquer canto do planeta. Afinal de contas, além das ondas 1400 AM, estamos também pela internet, facebook.com/rádio Rio de Janeiro, youtube.com/rádio Rio de Janeiro, chegando para qualquer parte do mundo. Um bom dia especial também para o Kleber Ferreira, nosso operador de áudio. Bom dia para a Xelinha lá nos nossos telefones, ao João, Isabela, Lauriana, nossa Bela na produção do programa. Bom dia a todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia a você em qualquer parte do país ou do mundo. E bom dia também àquela turma querida que deixa a rádio tinindo. Alô, dona Vera. Alô, seu Valdenor, seu Antônio. Bom dia também para os meninos lá dos transmissores em Magé, onde nós chamamos de coração da rádio. Bom dia, amigos ouvintes. Que seja um dia maravilhoso para mim, para você, para nós. Bom feriado. Vamos juntos. Rádio Rio de Janeiro no ar. É super astral e bom. É a rádio que me faz companhia no meu dia a dia. É sensacional. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro é um show. Construindo um mundo melhor. Já é. Levando alegria pro seu coração. Manhã na Rio que dá emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show. Construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração. No pique da emoção. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Aqui pela Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, obrigado pelo carinho de todos, é o Manhã na Rio, juntos até as 9 da manhã, eu sou o seu amigo Ricardo Valverde. Vamos começar então com as datas históricas, nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador. Aniversariante do dia, Marcelo Rubens Paiva, autor, diretor e ator, um abraço. Aniversário também, seria aniversário hoje de José do Alencar, ele que foi escritor. José Martiniano de Alencar foi um escritor e político brasileiro. É notável como escritor por ter sido o fundador do romance de temática nacional e por ser o patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. E hoje, excepcionalmente, hoje nesse dia 1º de maio, temos uma lembrança. Desencarnou nesse dia Ayrton Senna, nosso tricampeão, ex-piloto de Fórmula 1, grande ídolo brasileiro. Ayrton Senna da Silva foi piloto de Fórmula 1, empresário e filantropo brasileiro. Ele foi campeão da categoria de piloto 3 vezes, tricampeão, 88, 90 e 91. Ele começou sua carreira competindo no kart em 1973 e em carros de Fórmula 1 a partir de 1981, quando venceu as Fórmulas Ford 1600 e 2000. Portanto, muitas saudades de Ayrton Senna, eterno ídolo brasileiro. Datas comemorativas. Hoje, Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, é comemorado anualmente em 1º de maio em diversos países do mundo. O Dia do Trabalho é feriado nacional no Brasil, Portugal, Rússia, França, Espanha, Argentina, entre outras nações. A data comemora a luta dos trabalhadores que reivindicaram melhores condições trabalhistas. Graças à coragem e persistência dessas pessoas, os direitos e benefícios atuais dos quais usufruímos foram conquistados. Esse dia propicia um momento para empregados e empregadores refletirem sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho. Nos Estados Unidos e no Canadá, o Dia do Trabalho é conhecido como Labor Day e é celebrado na primeira segunda-feira do mês de setembro. Hoje também é Dia da Literatura Brasileira. 1º de maio é Dia da Literatura Brasileira e nesta data se comemora o nascimento do escritor José de Alencar, além de celebrar a literatura nacional e seus autores.
O Dia da Literatura Brasileira foi criado em homenagem ao escritor José de Alencar, que nasceu no dia 1º de maio de 1829, lá no século XIX, em Messejana, no estado do Ceará. Além de escritor, ele era advogado, jornalista e político. Era afiliado ao Partido Conservador e foi deputado-geral pelo Ceará, além de ministro da Justiça de 1868 a 1870. Ainda falando de José de Alencar, seu primeiro romance, 5 Minutos, foi publicado em 1856. No entanto, suas obras mais conhecidas e populares são O Guarani, de 1857, Lucila, de 62, Iracema, de 65 e Senhora, de 1875. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Vamos então à pesquisa espírita de hoje. De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 95, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Vou repetir. De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 95, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim ou não? Acompanhe o nosso programa de hoje, no final daremos a resposta. Você pode participar ligando 3386-1400, pelo nosso WhatsApp 21 98486 7633, 21 98486 7633. Sua resposta também pode ser dada pelo Facebook. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Sou eu, seu amigo Ricardo Valverde, vou estar com vocês até as 9. E dessas nossas músicas, 3 músicas, você pode escolher. Ligando, participando, 3386-1400, 3386-1400, pelo nosso WhatsApp, 21 98486 7633, 21 98486 7633, ou também pelo Facebook. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Utilidade pública. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. O Hemorrio recebe doações e distribui sangue para mais de 200 hospitais públicos e conveniados com o SUS do estado do Rio de Janeiro. Seja um voluntário. Doe sangue. O Hemorrio fica na rua Frei Caneca 8, no centro. Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Já temos participação aqui no nosso WhatsApp, a galera participando, o pessoal participando, né? O povo, o público, ouvinte participando. A Vera Lúcia de Rocha Miranda, bom dia, Ricardo. Eu, Vera Lúcia de Rocha Miranda, desejo a todos um bom dia e muita paz. Pesquisa é sim, e a música é de número 3. Eduardo dos Santos, valeu, Eduardo, também mandando a gente aqui, mandando um grande abraço pra gente, muito obrigado. Luiz Henrique da Ilha do Governador, bom dia, Ricardo, equipe, sou Luiz Henrique de Cocotá. Voto na música número 3 e digo sim na pesquisa. Valeu, obrigado. Lourdes de Paquetá, a resposta é não. E a música número 1. Obrigado também. A Cleide de Petrópolis, pesquisa sim, a música número 3. Obrigado, Cleide, um beijo pra você. Bom dia a todos. Sim, e a música número 1. Quem fala aqui é a Rosimar. Então você pode participando pelo nosso WhatsApp, vai participando e deixando o seu recado, como também pelo Facebook. WhatsApp 21 98486 7633. Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão
alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia, sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21 3386 1422, 3386 1422. Esse é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Rádio Rio de Janeiro. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Um amigo na prateleira. Acompanhando a marcha das civilizações, há um parceiro do homem que se mantém em silêncio majestoso, sempre à disposição. Anotou-lhe as dúvidas acerca da natureza. Guardou seus mais íntimos segredos. Embalou suas noites, narrando-lhe histórias e contos de reinos distantes. Provocou novos pensamentos. Incitou ideias revolucionárias, retirando o homem de seu estado de inércia intelectual. Estimulou a elaboração e declamação de poemas. Em suas pautas, o músico encontrou o ritmo certo e a melodia contagiante. Esse amigo preservou até receitas caseiras na área da gastronomia. Garantiu que o porvir conhecesse o passado. Conviveu com sábios e ignorantes, letrados e aprendizes, mestres e missionários. Fez-se guardião seguro de segredos religiosos, doutrinas secretas, conhecimentos avançados da astrologia e da astronomia, fórmulas matemáticas e infusões no campo vasto da fitoterapia. Preservou segredos e famílias, narrou as desgraças humanas e anotou suas epopeias heróicas. E apesar da chegada dos meios virtuais e utensílios digitais, resiste no seu formato tradicional e pode-se fazer companheiro de viagem a qualquer momento. Falamos do livro. Esse viajor das eras e testemunha muda da história humana. Sócrates não escreveu nenhum. Tudo o que se sabe do velho mestre ateniense vem das anotações de seu discípulo Platão. Homero, muito antes, descreveu em 2 poemas, Ilíada e Odisseia, episódios significativos da vida grega e seu relacionamento com outros povos. O sábio egípcio Hermes Trismegisto deixou seus célebres pensamentos grafados nas páginas das tábuas esmeraldinas, enfeixando o notável conhecimento científico de seu tempo. A Torá, em seus 5 livros bíblicos, traduziu para o mundo judeu o quanto Moisés dominava acerca do surgimento da vida na Terra e o aparecimento do universo. E quantas outras obras valiosas! Um destaque a 4 escritores diferentes que grafaram nas páginas da que ficou conhecida como a Boa Nova, tudo o quanto conhecemos sobre o sublime peregrino, nosso Mestre Jesus, que também nada nos deixou escrito. Desde seu chegar ao mundo numa madrugada fria, trazendo a lição da simplicidade, suas primeiras pregações, o belo e inesquecível Sermão da Montanha, que resume toda a sua proposta para a humanidade. Tudo isso está lá, no silêncio incandescente dos livros, em uma estante. Esse admirável amigo, muitas vezes,
permanece imóvel na prateleira, aguardando ser consultado. Dorme ali, coberto de poeira, esperando ser aberto para narrar uma história esquecida que poderá mudar nossas vidas. É capaz de nos transportar rapidamente, tanto para o passado como para o futuro, assim como nos mostrar mundos que sequer imaginamos existirem. É capaz de consolar num verso, acalmar numa frase. Bem usado, pode nos libertar da ignorância. Assim, perguntemo-nos: como está nossa relação com os livros? Há quanto tempo não os consultamos? Que tipo de leitura estamos oferecendo para nossa alma, sempre sedenta de conteúdos edificantes? Pensemos nisso. Acesse o YouTube, digite @canalfep e conheça nossas playlists, palestras, seminários, treinamentos, curtas. Lembre-se, acesse o YouTube e digite @canalfep. Navegue e inscreva-se gratuitamente para receber lembretes a cada novidade. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, segunda-feira, 1º de maio de 2023. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. Manhã na Rio, utilidade pública. Chegando agora, Momento Utilidade Pública. Vamos lá. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a aplicação da vacina contra a Covid-19 com bivalente para toda a população com 18 anos ou mais, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Para receber a vacina bivalente como reforço, é preciso ter tomado pelo menos 2 doses do esquema vacinal primário e que a última dose tenha sido aplicada há no mínimo 4 meses. O usuário deve apresentar um documento de identificação e, se tiver caderneta ou comprovante de vacinação. Além da população adulta, a vacinação com a bivalente segue disponível para pessoas imunocomprometidas ou com comorbidades com 12 anos ou mais, pessoas com deficiência com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas. A vacinação contra a Covid-19 acontece em todas as 237 unidades de atenção primária do município do Rio, clínicas da família e centros municipais de saúde, além dos postos extras pela cidade. O Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo é mais uma unidade de referência e funciona em horário especial de domingo a domingo, das 8 às 22 horas, contando inclusive com drive-thru. Mais informações estão disponíveis no site coronavírus.rio/vacina. Em um esforço para se tornar escola um ambiente mais tranquilo e acolhedor, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Educação, lançou o aplicativo Escola Segura. O intuito é fazer um acompanhamento e monitoramento de todas as ocorrências de diferentes tipos de violência nas 1.549 unidades da rede. O aplicativo é destinado às equipes gestoras da rede e tem como objetivo agilizar a comunicação entre as escolas, as coordenadorias regionais de educação, a sede da Secretaria de Educação e outros órgãos públicos, tornando o atendimento e a resolução dos casos mais ágil, simples e unificada. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulga as oportunidades de trabalho disponíveis em suas empresas parceiras no município. São 714 postos abertos, com e sem experiência, diversos bairros na Zona Sul, Norte e Oeste, inclusive estágios, dos quais 298 são para pessoas com deficiência. No Emprega Rio são feitos cadastros no Banco de Empregos da Prefeitura, além de encaminhamento para vagas e cursos disponíveis. Quem preferir pode ir também a um dos 7 centros municipais de emprego. Eles funcionam das 8 às 4 da tarde. Os interessados devem preencher o formulário online. Pessoas com deficiência têm a opção ainda de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smt@gmail.com. E a Utilidade Pública de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã neste mesmo horário. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio.
classificando Ricardo Valverde. Aqui pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, sou o seu amigo Ricardo Valverde e vou com vocês até às 9 horas nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado nacional e internacional também. Em vários países hoje também se comemora o Dia do Trabalhador. Então as nossas homenagens a você, amigo trabalhador, a você, amiga trabalhadora, você que nesse momento pode estar em casa curtindo o nosso programa, pode estar na rua, pode estar fazendo alguma atividade, mas sempre aí ao lado do seu smartphone, do lado do seu celular, acompanhando pelo YouTube, acompanhando pelo Facebook e também interagindo conosco através do WhatsApp. Então, sinta-se homenageado aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Afinal de contas, é a classe trabalhadora que sempre coloca para frente um país, trazendo progresso, trazendo organização, enfim, economia forte. Sempre é o braço do trabalhador que faz com que a economia de um país cresça, que um país floresça, que um país seja devidamente organizado. Então, aquilo que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso, deve-se também ao fato de você, amigo trabalhador, amiga trabalhadora, existir no nosso país. Muito obrigado por você existir e colaborar com o Brasil. Pesquisa Espírita. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim ou não? Vou repetir. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim ou não? Acompanhe o nosso programa e no final daremos a resposta. Manhã na Rio. Manhã na Rio. E dessas músicas, dessas três, qual que você quer que seja melhor? Pelo nosso WhatsApp 21 984867633, respondendo também pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube, youtube.com/Rio de Janeiro. Temos aqui, bom dia, minha querida, só deixou o nome, Sônia Estevam de Santa Cruz, Denise Carvalhais, bênçãos para vocês, obrigado Denise, um beijo para você, muito obrigado. Neuza Lopes, bom dia Ricardo, bom dia Neuza, tudo bem? Já dei um bom dia aqui pro Hamilton, bom dia aqui, a resposta é sim, a música é número 1, é a Marlene, obrigado Marlene. Aqui pessoal do YouTube, Rosimar Alves Lucas Guimarães, oi, bom dia a todos, bom dia Rosimar, um beijo carinhoso para você. Hamilton Veloso, bom dia, que tenhamos um excelente início de semana e um ótimo programa para todos, obrigado. Itapuã Ferreira, bom dia Ricardo Valverde no Manhã na Rio, bom dia Itapuã, um abraço para você, obrigado. Esportes na Rio. E quem fala do esportes aqui na Rio é ele, Ricardo Reiser. Bom dia, Reiser. Alô, bom dia, meu xará Ricardo Valverde. Bom dia, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Ótima segunda, ótimo feriado para todo mundo. Com ingressos esgotados e casa cheia, o Vasco enfrenta logo mais o Bahia às 8 horas da noite em São Januário. Em 24 horas, a torcida Cruz Maltina esgotou as entradas para o jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro jogo do Vasco em seu estádio nesta volta à Série A do Brasileirão. O Gigante da Colina tem até aqui uma vitória diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte e um empate contra o Palmeiras no Maracanã. A Justiça de São Paulo determinou na última quarta-feira a penhora de bens do ex-jogador Marcos André Batista Santos, o Vampeta, entre eles as medalhas e troféus do ex-atleta. A decisão se deve a uma dívida de quase R$300 mil do ídolo do Corinthians com a antiga escola das filhas dele. As informações são do site G1. A dívida está sendo cobrada pela Escola Castanheiras, na cidade de Santana, Parnaíba, em São Paulo. O colégio cobra mensalidades não pagas para que as duas filhas do jogador estudassem no local durante a década de 2010. Segundo a escola, a dívida era de R$214,8 mil à época, atualizada hoje para o valor de R$300 mil. Além de Vampeta, a ex-esposa do comentarista Roberta Soares também é cobrada na ação. A seleção brasileira está há mais de 100 dias sem treinador desde a oficialização da rescisão contratual de Tite, e a CBF exerce a paciência na busca por Carlo Ancelotti, o italiano técnico do Real Madrid. Interlocutores fazem a ponte para o presidente Edinaldo Rodrigues em conversas tratadas com precaução nos corredores da entidade, à espera de uma sinalização mais firme do italiano até o fim deste mês de maio.
Com as nomeações do espanhol Félix Sánchez Bas, no Equador, do argentino Fernando Batista, na Venezuela, e do iminente anúncio de Marcelo Bielsa, pelo Uruguai, o Brasil é a única seleção da América do Sul ainda sem comandante para o ciclo, visando a Copa de 2026. Se levarmos em conta que Tite já tinha confirmado o desligamento após a eliminação para a Croácia na Copa do Catar, são mais de 140 dias sem comando técnico oficial na seleção brasileira de futebol. E, para encerrar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, anunciou recentemente a criação de uma CPI para investigar a manipulação de resultados em jogos de futebol. Segundo a agência Câmara de Notícias, a comissão parlamentar de inquérito terá 34 integrantes. Na última semana, o Ministério Público de Goiás anunciou a investigação de manipulação de apostas em jogos do Brasileirão da Série A em 2022 e de estaduais deste ano. Ao todo, 11 jogos e 9 atletas estariam sob suspeita na Operação Penalidade Máxima 2. Um dos atletas investigados é o lateral Moraes, do Atlético Goianiense, que defendeu o Juventude no ano passado. O jornal Lance conseguiu confirmar também os nomes do meia Gabriel Tota e do zagueiro Kevin Lomônaco. Os jogadores teriam sido assediados para levar cartão amarelo. Na semana passada, o zagueiro Eduardo Bauerman admitiu à diretoria do Santos que é um dos atletas investigados na operação. O jogador, contudo, afirmou ter negado a oferta para participar do esquema e se colocou à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Aquele abraço para você, xará Ricardo Valverde. Ótima segunda-feira, ótimo feriado, gente. Até amanhã, grande abraço, tchau, tchau. Valeu, xará, abração. Manhã na Rio. Vamos então à nossa interatividade aqui, a galera aqui participando, pessoal, né? O público participando aqui no nosso WhatsApp, também no nosso YouTube e Facebook. Vamos no WhatsApp, é Odete de Petrópolis. Feliz segunda-feira e uma ótima semana. Obrigado, Odete. Um beijo pra você. Araci Fernandes da Vila da Penha, bom dia. Sônia Estevão de Santa Cruz. Meus parabéns, bom dia, queridos. Transmita a minha gratidão, valeu. Henrique Miranda, a música de número 2. Patrícia Souza de Jacarepaguá, pesquisa sim, música 2. Sheila Souza do Recreio dos Bandeirantes, bom dia com muita paz e alegria, sim. E a música é a 3. Neil de Araruama. Bom dia, Neil. Resposta com a possibilidade de vontade de espírito pode ser, em alguns casos, até palpável. Ele dá aqui uma opinião. A Rosana de Rocha Miranda, bom dia, sou Rosana de Rocha Miranda, audiência em vocês, bom dia, um beijo para você também, Rocha Miranda. Aqui o Valdonier de Nilópolis, resposta sim, e a música é a número 1. Aqui no nosso YouTube, temos aqui, mandar um abraço para Neuza Lopes, também para o Henrique Miranda, Milton Veloso, a galera, o pessoal está aqui no nosso youtube.com/Rádio do Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Manhã na Rio. Entrevista. Bom dia, mais uma vez, e como todos os dias, né, acontece de segunda a sexta aqui no Manhã na Rio, a gente sempre tem um entrevistado. Hoje a nossa entrevistada será a doutora Vanessa Gil, ela é neurologista, e o nosso tema é meningite. Antes de dar bom dia, doutora, vamos aqui abordar o tema um pouquinho. Vamos abordar um assunto muito importante que está preocupando a população, a meningite. De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura de imunização está baixíssima no Brasil. As taxas, especialmente da aplicação da vacina meningocócica C, que é a mais comum, despencaram em crianças menores de 1 ano de idade. Nos 5 últimos anos foram de 87,4% para 47%. E para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha é a doutora Vanessa Gil, neurologista. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz, tudo tranquilo. Doutora, para começar a nossa entrevista, explique, por favor, o que é meningite. Bom, a meningite é uma inflamação das meninges, né, que são membranas protetoras que envolvem tanto o cérebro quanto a medula espinhal. Essa inflamação pode ser causada por diversos agentes, tanto eles como vírus, bactérias, fungos, e é só sendo que a meningite bacteriana é a forma mais grave e é a forma que a gente tem como cuidar, né, que é fazendo a vacina. Doutora, quais são os sintomas da meningite? Por gentileza. Bom, geralmente a meningite ela vai ter febre, uma dor de cabeça muito intensa, rigidez no pescoço, sensibilidade à luz, confusão, vômitos. Só que em crianças pequenas a gente tem uma variante.
Bebês até 2 anos de idade, eles não vão ter rigidez de nuca. E a gente, como público leigo, a gente sempre pensa que para ter meningite tem que ter rigidez de nuca. Então, no bebê vai ser diferente. Ele vai ficar irritado, sonolento, com perda de apetite, manchas na pele. Então, é bom ficar atento. Perfeito, doutora. Mais uma pergunta. Como é possível diagnosticar a doença e quais os exames que são feitos? Bom, é feito através de exame laboratorial, né, de sangue, que a gente vai ver o aumento de leucócito. É também feito através da coleta do líquido que fica banhando esse cérebro, né, que é o líquor. E através dele a gente consegue ver se vai ter agente infeccioso ou não. Só que as células de defesa já vão estar em aumento, né? E no líquor especificamente, a proteína, a glicose, quer dizer, vai estar mais consumida, porque a bactéria se alimenta da glicose. Sendo que, antes da gente fazer essa punção lombar, se o paciente tem déficit neurológico importante, né, como está muito torporoso, não consegue acordar ou está com confusão mental, a gente sempre tem que fazer um exame de imagem antes nesse cérebro para depois escolher o líquor. Tudo bem, doutora. E quais as meningites mais comuns aqui no Brasil, doutora? A que ganha disparado é a meningococose do tipo C. Ela é a principal responsável pelos casos do nosso país, ela é muito grave e ela está na vacinação implementada no SUS desde 2010. Então, a melhor forma que a gente tem de se prevenir contra essa doença é deixando o calendário das nossas crianças em dia em relação à vacinação. Eu estou entrevistando aqui a doutora Vanessa Gil, ela é neurologista e o tema de hoje é meningite. Então, você que está curtindo aqui pelas nossas ondas do rádio, 1400 AM, pela nossa Rádio Rio de Janeiro, também pelo nosso YouTube, youtube.com/Rio de Janeiro, facebook.com/Rio de Janeiro, você também pode formular uma pergunta, saber mais detalhes sobre a meningite que atinge realmente as crianças do nosso país. Doutora Vanessa, as vacinas contra a meningite precisam de reforço ao longo da vida? Adultos também devem se vacinar? Bom, geralmente esses reforços são feitos na própria infância. Hoje no SUS a gente tem a vacina meningocócica conjugada do sorogrupo do tipo C, a meningocócica ACWY, a vacina pentavalente, a pneumocócica e a BCG, que vai prevenir contra a meningite tuberculosa. A maioria delas vai ser administrada no máximo até 12 anos. Porém, alguns adultos, dependendo da profissão, da área de viagem endêmica que vai viajar, pode ser feito sim um reforço. Perfeito, doutora. E como é feito o tratamento da meningite, por favor, explica a gente, por favor, doutora. Bom, quando a gente tem uma infecção nesse nível no nosso corpo, né, uma infecção no cérebro, que é quem manda em tudo, né, a gente tem que ser o mais rápido e breve possível. Então, geralmente, o que é feito é, quando existe a suspeita da meningite, a gente vai coletar esse sangue, esse líquor. Antes mesmo de ter o resultado, a gente já inicia nas primeiras horas de tratamento o antibiótico venoso para a gente poder se precaver e correr na frente dessa bactéria para que ela não cause nem mesmo a morte e nem mesmo lesões neurológicas que podem ficar eternamente nessa criança. Outro fato, doutora, a senhora tem um levantamento sobre a meningite no Brasil. Nós tivemos mais casos, tivemos menos, atualmente a coisa é mais controlada. Como é que está nesse momento o mapeamento dessa doença que aflige tantas crianças? Já foi pior, já foi melhor? Como é que está a situação nesse momento? No momento que eu saiba, a gente não tem nenhuma área endêmica, né? Onde a gente tenha casos muito recorrentes, de muito número. Porém, a vacinação é uma realidade. Eu não sei por que as pessoas decidiram que vacina não é uma coisa boa, né? Eu acho que essa fama da vacina tem vindo desde a época do Covid. E acho que é uma ignorância nossa nos precaver de uma coisa que é totalmente remediada, né? O ideal é não cuidar da doença. O ideal é se prevenir para que você não tenha contato com a doença, né? E quando eu falo em vacinar a criança, eu estou protegendo não só a criança, mas como os contactantes dela, né? A avó que cuida, a tia da creche, tá todo mundo sendo protegido. Então não é uma ação que protege só ao seu filho, é uma ação que protege a todos. Estou entrevistando e conversando com a doutora Vanessa Gil, neurologista, sobre meningite. Doutora, e o que a meningite causa na pessoa, né? O que a pessoa sofre, os malefícios que a meningite traz ao longo da vida dessa pessoa? Bom, existem casos e casos, né? Eu acho que o que eu já vi, assim, na minha vida prática de mais recorrente foi questões em relação à surdez. Já vi muitos pacientes que ficaram com uma deficiência auditiva. Já vi também pacientes que não conseguiram desenvolver a parte do intelecto, né? A parte cognitiva, né? Onde a criança cresceu, hoje em dia é um adolescente, até paciente meu, mas ele não consegue mais ser responsável pela vida civil dele, ele precisa de terceiros para tudo, como se a mente dele não tivesse evoluído. Também já tive casos em que o paciente perdeu parte da visão. Então, assim, é uma doença grave que geralmente é fatal e quando não é fatal, geralmente deixa danos.
E outro caso, doutora, hoje nós estamos vivendo também a cultura de muitos jovens, né? Muitas meninas jovens ainda sendo mães. Há algum tempo atrás, as pessoas noivavam, casavam, então a mulher já tinha um filho com uma idade um pouco mais madura. Hoje em dia existe essa preocupação, ou seja, quanto mais cedo a menina tendo um bebê, menos preocupação ela sabe assim, o grau da importância que tem a vacinação para uma criança. Você acha que isso também não poderia ser difundido mais no Brasil, principalmente com as mães mais jovens que está acontecendo? Eu acho que aí vem da educação de um monte de fatores, né? Desde a educação sexual, para não ser mãe tão cedo, até a educação de como mesmo criar um filho, né? Fica difícil a gente pontuar sobre isso. Mas eu sei o seguinte, que hoje a gente tem meios e conhecimentos para deter o avanço de epidemias, né? E para que óbitos e sequelas sejam minimizados ou nem mesmo ocorram. Por isso eu acho que cabe a gente, profissional de saúde, né? Se unir a essas famílias, né? Quando essas crianças que levam crianças vão até o posto de saúde para fazer seu pré-natal, para que elas sejam orientadas, sejam educadas, para saber o melhor procedimento que ela tem para fazer de forma correta, para ter uma boa saúde do seu filho e assim minimizar danos. E a meningite pode dar mais de uma vez numa pessoa? A pessoa pode pegar a meningite 2 vezes? Pode. Que coisa, hein? Você fica com essa redução, né, de possibilidade de pegar sequer a primeira quando você faz uso da vacina. Mas sem vacina você pode. Não tem, porque você tem muitos agentes patógenos, né? Você tem vários tipos de bactérias, vírus, então assim, você pode não estar imune. E aí quando a gente pensa em público específico, como pacientes imunossuprimidos, né? Por exemplo, pacientes que são transplantados, que fazem uso de medicação para que o corpo mesmo não rejeite o órgão, ou pacientes que têm um HIV, esses pacientes estão aí na linha de fogo, né? Eles estão realmente aptos a pegarem várias vezes. Que bom, doutora. Eu conversei com a doutora Vanessa Gil, neurologista, e o tema de hoje foi meningite. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, doutora, a senhora pode deixar um telefone de contato, e-mail, rede social, para que as pessoas também possam entrar em contato? Sim. Bom, o meu Instagram é o Neurogenial, com 2 L's no final, e o meu celular é 97106-2283. Pode repetir. É 21, né, de Rio de Janeiro, 97106-2283. E o Instagram, Neurogenial, com 2 L's no final. Obrigado, doutora Vanessa Gil, neurologista. Ótimo dia e boa semana para nós. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade. 51 anos. 1400 AM. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Vamos então ao momento que todos estavam esperando, né? A resposta da pesquisa espírita. Vamos à pergunta. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: sim. Uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Legal. Com isso, pessoal, a pesquisa espírita de hoje fica por aqui. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Estamos chegando a mais um final do programa Manhã na Rio, neste feriado nacional, segunda-feira, dia 1º de maio de 2023. Mais uma vez, agradecendo a você, amigo, amiga, trabalhador. Você, amigo trabalhador, amiga trabalhadora, obrigado por você fazer parte do nosso país, ajudar no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Obrigado também a todos vocês que participaram, curtiram e estiveram conosco até agora. Na sequência, vem aí a Moniquinha. Quanta saudade, Moniquinha. Que beleza, ele está conosco aí, cobrindo as férias da Vânia Barbosa, apresentando o Mulher Brasileira. Eu volto amanhã, às 8, no mesmo horário. Obrigado, Kleber Ferreira. Obrigado, Isabela Laureana, nossa Bela. Eles que também fazem parte do nosso time. O Kleber na mesa de áudio e a Isabela na produção. Beijo a todos. Até amanhã. Manhã na Rio.